Olha, depois de recomendar a troca de nome do bairro Costa e Silva, aqui em Porto Velho, o Ministério Público Federal move ação para que o Estado de Rondônia mude nomes de escolas que homenageiam ex-presidentes da ditadura. Agora são as escolas estaduais Marechal Castelo Branco, em Porto Velho, Arthur da Costa e Silva, em Alto Alegre dos Parecis, e Emílio Garrastazu Médici, em Presidente Médici, que terão que mudar o nome por recomendação do Ministério Público Federal. Segundo o procurador da República, Rafael Bevilacqua, os nomes dos ex-presidentes homenageados pelas escolas são apontados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, como responsáveis por graves violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. No início do mês, o Ministério Público Federal já havia recomendado à Prefeitura de Porto Velho que se troque o nome do bairro Costa e Silva, pelo mesmo motivo, o que acabou causando indignação da população. A recomendação foi expedida porque o Brasil foi condenado em 2 ocasiões pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a reparar os crimes cometidos no período ditatorial, crimes como tortura, assassinato, desaparecimento forçado e cassação de direitos. Os casos são o Gomes Lund e Vladimir Herzog, que era um jornalista que foi assassinado pela ditadura. Uma das garantias da condenação é a da memória e da verdade e a garantia da não repetição. Colocar nomes de logradouros públicos, como o do ditador Costa e Silva, num bairro de Porto Velho, o ditador que editou o ato institucional número 5, que fechou o Congresso, cassou o ministro e justificou a aposentadoria forçada de servidores públicos que divergiam do regime, é continuar prestando homenagem ao que mais de errado e antidemocrático existe no Brasil. Ao MP cabe a garantia da manutenção do Estado Democrático de Direito. O secretário de Educação do Estado, o professor Suami Lacerda, disse à nossa produção que é impossível isso acontecer, já que estaria mudando a história de milhares de estudantes que se orgulham de ter vindo dessas instituições e que, na realidade, não existe necessidade de se promover essa alteração. E que os nomes que precisam ser banidos da história do Brasil são os de agora, que quebraram a Petrobras, BNDES, Correios, dentre outros. Essa é uma proposta que não pode ter o desfecho atendendo à recomendação, segundo o professor Suami. Everton. Olha, eu não quero entrar em discussão. O procurador do Ministério Público, investido das suas atribuições, certamente ele acredita que está cumprindo aquele papel que lhe compete, que lhe confere. Mesmo que eventualmente possa haver algum pensamento ideológico nisso, mas ele é um cidadão brasileiro como qualquer outro e tem o direito também de portar a sua ideologia. Eu entendo, eu já sabia dessa informação, já tinha essa informação, e o Estado se nega a fazer essa mudança, até porque, na prática, isso criaria um caos. Eu conversei com gente da área da educação, inclusive com diretores de escolas particulares. Se trocar o nome, isso vira uma tragédia, porque existe toda uma documentação que é carregada por jovens, por alunos, por ex-alunos, para o resto da vida. E isso causaria um problema seríssimo. Outra questão também que tem que ser levantada, e aí eu pergunto, e assim com todo o respeito, o município de Presidente Médici vai ter que mudar de nome também. Vai ter que mudar de nome também, se for esse o pensamento. Eu acho que essa história podia ficar por assim, ficar do jeito que está. Nós temos aí uma lei aprovada no governo de Brasília, uma mensagem do próprio governo do Estado de Brasília, e a Assembleia Distrital lá aprovou, de que realmente daqui para frente não se colocará mais nomes que foram citados aí nessa tal Comissão da Verdade, que eu também questiono um pouco essa comissão, ou questiono muito essa comissão, mas respeitará aquilo que está para trás, né? Então tem o viadutos com nome de ex-presidentes, né? Rodovias com nomes de ex-presidentes, e assim por diante. E as pessoas já nem associam mais
a rodovia a aquele nome, porque fica tão forte o nome, por exemplo, Escola Costa e Silva, né? Ou Escola Garrastazu Mendes. Ninguém pensa na figura do presidente, pensa na escola mesmo, porque ficou tão forte, né? Aquilo ali, que ninguém mais se lembra de quem foi. Agora, nós tivemos uma anistia, né? Uma anistia ampla, geral e restrita, em que assassinos foram perdoados, gente que matou brasileiros, que sequestrou embaixadores, que assaltou bancos, todos foram perdoados. Uma das pessoas que foram perdoadas, tem a impressão que está ali no meio, bom, foi o presidente Fernando Henrique, o Brizola na época, a presidente Dilma, não é? Sabe, tipo assim, vamos zerar. E isso começou esse perdão nos governos militares. Então, sabe, não vamos ressuscitar esses esqueletos, que isso, na verdade, envergonha o país, envergonham quem matou pelas mortes e pelas torturas, de um lado, e pelas mortes e assassinatos, do outro lado. Gente que queria implantar o comunismo aqui no Brasil e que, felizmente, o exército brasileiro não permitiu. Não permitiu. Houve excessos? Certamente houve. Dos dois lados. Dos dois lados. Agora, é só o lado daqueles que queriam a implantação do comunismo é que fica atrás. E não é o caso do promotor, é verdade, né? Mas ele está seguindo uma decisão da Comissão da Verdade, enfim. Mas, sabe, eu acho que não é a hora de se alimentar isso. Mas, enfim, o promotor, o procurador do Ministério Público Federal cumpre o papel dele com muita dignidade, sem nenhum problema. Agora, eu pergunto, e aí me preocupa, quando é que chegará a hora, vocês que são em Médici agora me assistindo, de ter que mudar o nome da cidade? Vai ser outro problema sério que vai ter que ser enfrentado. Quer dizer, aquele pessoal da pesada daqueles anos, como eu disse, que matou, que roubou, que assaltou, que tentou transformar isso aqui num país comunista, ainda estão dando trabalho, né? E essa Comissão da Verdade, que é sobre ela que eu me refiro, né? Ela não satisfez na sua formação a todos os brasileiros, não.